Você se dedica na academia, corta os carboidratos e conta cada caloria como se fosse a chave para o resultado perfeito. Mesmo assim, 95% das dietas falham a longo prazo. E você continua lutando contra o mesmo peso. Difícil de aceitar, não é mesmo? Mas não é culpa sua. Seu corpo é literalmente programado para resistir. Depois de qualquer dieta, o metabolismo desacelera e hormônios da fome, como a grelina, disparam, porque o seu cérebro acha que você está morrendo de fome. Seu corpo não se importa com o shape de verão. Ele só tenta manter você vivo. Agora vem a parte intrigante. Por que os japoneses conseguem manter a forma, mesmo consumindo arroz e macarrão diariamente? E cercados por lojas de conveniência cheias de petiscos? Mais surpreendente ainda, o Japão tem a maior expectativa de vida do planeta e uma taxa de obesidade de apenas 4,5%, enquanto no Brasil esse número já ultrapassa 22%. Então qual é o segredo deles? E não é genética. Talvez você pense, deve ser porque fumam menos. Mas é o contrário. 25% dos homens japoneses fumam, contra apenas 12% dos brasileiros. A solução não está em fazer mais exercícios. Apenas 3,3% dos japoneses têm matrícula ativa, enquanto no Brasil cerca de 7% da população frequenta uma academia regularmente. Como então eles conseguem se manter magros sem esforço aparente? E se existisse uma forma de reprogramar seu corpo para escapar desse ciclo interminável de perder e recuperar peso? Os japoneses fazem isso há décadas. Não com dietas restritivas, mas com hábitos mais inteligentes. E o melhor, você não precisa viajar até Tóquio, nem mergulhar em centenas de páginas sobre nutrição. Eu já fiz esse trabalho por você. A seguir estão 9 hábitos japoneses, comprovados pela ciência, que ajudam a manter o corpo em equilíbrio, sem cortar carboidratos, sem pular refeições e sem se submeter a treinos exaustivos. Vamos explorar cada um deles, para que você possa começar ainda hoje, sem pressão, e transformar de vez sua relação com o corpo e com a comida. Hábito 1. Treine seu paladar desde cedo. Aqui está o impacto. Nas escolas americanas, o almoço muitas vezes é composto por tater tots e sloppy joes, às vezes provocando protestos dos próprios alunos. Desde a década de 1970, empresas movidas pelo lucro assumiram o controle das refeições escolares, priorizando alimentos baratos e altamente processados. O Japão segue uma filosofia completamente diferente. Cada refeição escolar é cuidadosamente planejada por nutricionistas e preparada todos os dias. Arroz, legumes, peixes, sopas, nada de ultraprocessados. Como resultado, as crianças crescem naturalmente desejando comida de verdade, não o sabor artificial do açúcar e dos produtos industrializados. Comece a treinar seu paladar. Não se trata apenas de trocar um lanche industrial por algo fresco. É ensinar o seu corpo a reconhecer o sabor real dos alimentos e quebrar o vício pelo excesso de açúcar e sal. Comece devagar, substitua um item processado por semana, experimente novos temperos. Redescubra o sabor natural das frutas e dos vegetais. Com o tempo, você vai perceber que o prazer da comida não está no exagero, mas na pureza do que é simples e verdadeiro. Hábito 2. Melhore suas escolhas de fast food. O Japão possui 15 vezes mais redes de fast food do que o Brasil, mas ainda assim os japoneses mantêm o corpo magro. Por que isso acontece? Enquanto muitos brasileiros consomem McMuffins ou burritos carregados de gordura e sódio, os japoneses têm mais de 4.000 restaurantes especializados em tigelas de arroz, oferecendo refeições completas, arroz, peixe e sopa de miso, por cerca de R$20. Além disso, as 55.000 lojas de conveniência espalhadas pelo país vendem refeições frescas, saudáveis e balanceadas, e não batatas fritas ou doces industrializados. A mensagem é clara. Conveniência não precisa ser sinônimo de comida ultraprocessada. Substitua o drive-thru gorduroso por uma tigela simples de arroz, legumes e proteínas frescas. Seu metabolismo vai agradecer. Com o tempo, você perceberá que comer bem não significa abrir mão da praticidade, mas sim fazer escolhas inteligentes, que se encaixam naturalmente no seu dia a dia. Hábito 3. Controle de porções sem sofrimento. A cultura japonesa valoriza o conceito de motainai, a arte de evitar desperdícios. Nas escolas, os intervalos só começam quando todos terminam a refeição. Nos restaurantes, não existe a opção de levar a refeição para a viagem. As refeições são servidas em pratos pequenos e variados, enganando o cérebro e proporcionando saciedade plena sem exageros. Até os lanches são vendidos em porções reduzidas, diferente das embalagens gigantes que vemos com frequência no Brasil. Aplique isso em casa, use pratos menores, sirva porções controladas e varie os alimentos. Você vai perceber que é possível se sentir satisfeito, com muito menos comida, sem sofrimento ou sensação de privação.
Hábito 4. Redefina seu paladar para o açúcar. Os japoneses consomem aproximadamente 47% menos açúcar do que os brasileiros, cerca de 17 quilos e 700 gramas por ano, contra 33 quilos e 700 gramas por ano no Brasil. Um estudo realizado em 2016 revelou algo impressionante. Reduzir o consumo de açúcar em 40% durante apenas 2 meses faz com que os alimentos doces sejam percebidos como 40% mais doces. Mesmo os refrigerantes são consumidos com moderação. 30 litros por ano, contra 154 litros por ano por pessoa no Brasil. A estratégia é simples. Substitua uma bebida açucarada diária por chá verde. 100 calorias acelera o metabolismo e ajuda a reduzir o estresse. Como diz James Clear, os hábitos são os juros compostos da autoevolução. Hábito 5. Pare de beliscar sem pensar. Muitas pessoas acreditam que comer o dia inteiro acelera o metabolismo. A verdade, porém, é outra. Quando você belisca constantemente, o corpo nunca entra em estados metabólicos úteis, como a digestão organizada ou a utilização eficiente das reservas de energia. O resultado é um ciclo contínuo de digestão e armazenamento, que tende a desacelerar o metabolismo ao longo do tempo. Os japoneses encaram a alimentação de forma diferente. 3 refeições completas por dia, bem distribuídas e planejadas. Cada refeição é pensada para nutrir. Arroz, vegetais, proteína magra e sopas. E é consumida com atenção. Quando comem entre as refeições, fazem isso por escolha, não por impulso. Antes de pegar qualquer coisa para beliscar, pare por um instante. Respire e pergunte a si mesmo: será que é fome de verdade? Ou só uma forma de preencher o vazio do momento? Se não for fome real, pratique uma pequena rotina. Beba água, espere 15 a 20 minutos e observe se o desejo persiste. Muitas vezes ele passa. Práticas simples que funcionam. Adote como rotina. Estabeleça horários regulares para 3 refeições por dia. Planeje lanches saudáveis e intencionais. Uma fruta com iogurte, um punhado de castanhas ou palitos de legumes com hummus. Quando surgir o impulso de beliscar, espere 15 a 20 minutos. Beba água e faça a pergunta-chave. Use uma escala de 1 a 10 para avaliar a fome. Se estiver abaixo de 4, provavelmente não é fome fisiológica. Ao transformar o ato de comer em escolha consciente, você resgata o controle sobre o apetite. A comida volta a cumprir seu papel principal: nutrir, satisfazer e sustentar, em vez de ser um escape emocional. Não é sobre comer menos, é sobre comer com propósito. Hábito 6. Tenha um horário fixo para comer. No Japão, a alimentação segue um ritmo quase ritualístico. O café da manhã acontece até as 9 da manhã, o almoço até 1 da tarde e o jantar antes das 8 da noite. Essa constância cria um relógio interno, um ciclo de fome e saciedade que o corpo aprende a respeitar. Quando as refeições acontecem em horários previsíveis, o metabolismo se organiza. O corpo sabe quando vai receber energia e, por isso, não sente a necessidade de guardar energia em forma de gordura. Além disso, o cérebro entende que não há escassez, e isso reduz aquela ansiedade por comida a qualquer hora. Mas quando os horários são caóticos, o corpo reage com confusão. Um dia você janta às 6, no outro às 11, e acaba compensando com lanches aleatórios. É nesse descontrole que surgem os ataques noturnos à geladeira e os excessos por impulso. Definir horários fixos é um ato de equilíbrio. Seu corpo se ajusta naturalmente e suas escolhas se tornam mais calmas, conscientes e fáceis. Não é sobre seguir regras rígidas, é sobre criar ritmo, disciplina e harmonia entre o que você come e o que o seu corpo realmente precisa. Hábito 7. Mexa-se naturalmente. No Japão, o movimento não é uma escolha, é parte da vida. As crianças caminham ou pedalam até a escola todos os dias. Os adultos pegam o metrô, sobem escadas, carregam suas compras e seguem o ritmo da cidade sem perceber. Estão se exercitando sem tentar. Não existe a ideia de malhar. Existe apenas viver em movimento. E esse é o segredo. Não é sobre correr maratonas ou passar horas na academia. É sobre se levantar mais vezes, caminhar mais, usar o corpo para o que ele foi feito. Mover-se. Esses gestos simples, subir uma escada, caminhar até o trabalho, alongar o corpo por 1 minuto, parecem pequenos, mas somados, criam uma base sólida para energia, saúde e longevidade. Pense nisso como um exercício invisível. Movimentos naturais que renovam o corpo e acalmam a mente. Sem culpa, sem pressão. Apenas presença. Quando o movimento vira parte do seu dia, o corpo se torna mais desperto, a mente mais leve e até as emoções começam a fluir melhor. Mover-se não é sobre queimar calorias. É sobre lembrar-se de que você está vivo. Hábito 8. Desacelere ao comer.
No Japão, comer é quase uma cerimônia. O uso dos hashis, as pequenas tigelas e o ritmo calmo das refeições ensinam algo que o mundo moderno esqueceu: a arte de desacelerar a mesa. Cada pausa entre as mordidas permite que o cérebro registre a saciedade no tempo certo. E sem perceber, você come menos, porque o corpo entende quando já foi o suficiente. Mesmo sem hashis, o princípio é o mesmo. Apoie o garfo entre as garfadas, respire fundo e sinta o sabor real do que está comendo. Essa simples pausa transforma completamente a experiência. Quando você desacelera, a digestão melhora, o prazer aumenta e o exagero deixa de ser uma tentação. Comer com calma é mais do que um ato físico. É um exercício de presença. É permitir que corpo e mente se encontrem, no mesmo momento, com equilíbrio e consciência. Hábito 9. Transforme a comida em uma experiência. No Japão, as refeições são quase sagradas. Os aparelhos ficam de lado. Nada de comer correndo. A mesa é um espaço de pausa, um momento para o corpo e a mente se reconectarem. Quando você realmente saboreia o que está comendo, cada refeição deixa de ser apenas alimento e se torna um instante de presença. A alimentação consciente reduz o exagero, melhora a digestão e transforma completamente a sua relação com a comida. Manter-se magro não tem a ver com restrição, mas com consciência. Trata-se de cultivar hábitos sustentáveis, refeições equilibradas, movimento natural, horários consistentes e respeito pelo que o seu corpo consome. Agora me diga, qual desses hábitos japoneses você vai testar primeiro? Inscreva-se no Simples Assim para mais dicas práticas e científicas sobre como transformar sua vida sem sofrimento, de forma leve, inteligente e duradoura. E não pare por aqui. Veja o próximo vídeo agora mesmo.